O microfone aberto está no ar. O seu podcast da Rádio Rural. Um papo diferente para pessoas diferentes. Uma pegada com humor, mas também com informações. Abra sua mente com o microfone aberto. Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto aqui da Rádio Rural. Estamos na 93.7 e também no Facebook e no YouTube com imagem fora dos estúdios da Rural, Lucas. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafa. Boa noite, boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Rural. Depois do Relíquias do Sertão, estamos chegando com mais uma edição do podcast Microfone Aberto. E não é uma edição qualquer, Lucas, porque estamos na terceira cidade, né, que o Microfone Aberto visitou. Uma edição especial. Primeira vez nessa cidade. Itá, Santa Catarina. Itá, que é um polo turístico aqui da nossa região, né, Lucas? Quem conhece Itá também pelas águas termais, pelo lago também, né? Pelo turismo exuberante que tem essa cidade, que apesar de pequena, ela é muito pujante no turismo. E a gente vai falar de turismo hoje porque a gente está num lugar turístico. Exatamente, trazendo turistas de todo o Brasil, Lucas. Exatamente. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, vamos falar dos nossos patrocinadores? Claro que sim. Clube de Tiro Klaus há mais de 35 anos oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso na Travessa José dos Passos 69 do nosso amigo Sérgio Klaus, no bairro Santa Cruz, em Concórdia. Clínica Odontológica e Harmonização Orofacial é da doutora Thaís Sordicepe. Gente, são 16 anos de história. Doutora Thaís é a dentista da família, atende da criançada até o vovô e a vovó. Clínica Odontológica da doutora Thaís, 3442-1680. Mecânica Julião, Lucas. Mecânica da Kombi. A mecânica da nossa Kombi. Ó, a gente quase precisou da mecânica Julião. É mesmo, aqui. Mas não precisou. Não precisamos. Quase. Não, foi quase, foi um desafio vindo pra cá, né? Foi um desafio. Mas não foi com a Kombi, né? Não, foi com o carro. Mas olha só, a gente já pode trabalhar no pit stop da Ferrari, sabia? Isso. Foi rapidinho a troca. Foi rapidinho a troca de pneu. Stop de em média 2 segundos. A gente fez em 14 minutos. Muito bom. Eu levei 5 minutos pra ligar pro meu sogro, vim trocar o pneu pra mim. Ah, mas a gente trocou sozinho. Então, não, muito bom. Mecânica Julião, o que tu ia falar? Complementa. Eu tô pulando no macaco. Deu certo? No final, o sim. que importa é que deu certo. Exatamente. Mecânica Julião, 3442-6374. Quem que ficou com o cronômetro? Não, porque pontual 14 minutos alguém ficou. É porque a gente mandou mensagem de socorro. Ah, entendi. Aí, tá respondido. naquele horário. Tá aí respondido. Depois a gente terminou e a gente olhou, né? São bons de cálculo, né? Claro. Gaffer Chocolateria já tem as novidades, Lucas. Temos a novidade de Páscoa, né? Inclusive tá rolando lá no nosso Instagram também. Ovo de ouro. Não, Ovo. na verdade, a gente já sorteou. Já sorteamos? Já sorteamos. Ovo de ouro, edição de 5 anos. 5 anos. 5 anos da Gaffer, agora com franquias em todo o Brasil. Quer ser um franqueado? Eu tô pensando em abrir lá no Rio de Janeiro. Gaffer Chocolateria. Também Speed LED do Jean, do nosso amigo policial Jean. Exatamente. Todos os meios de comunicação são importantes e agora nossa cidade conta com Speed LED 24 horas. E a Stark Cafés. Stark Cafés, da nossa amiga Helena Rockenbach, com o melhor do café, né, de Concórdia, a única torrefação de café na nossa região, né? Não tem outra aqui, ela pega o café do produtor, geralmente lá de Minas Gerais, e torra em Santa Catarina. E ela envia para todo o Brasil, todo né? o O cafezinho pronto. Todo o Brasil. Lucas, é com você. Agradecer a Rádio Rural também. Nosso convidado de hoje é médico. Ele é natural de Três Passos, Rio Grande do Sul. Se formou em medicina no ano de 2014, seguiu para São Miguel do Oeste, onde foi voluntário no Exército Brasileiro, onde realizou missões, inclusive com a Presidência da República. Fez residência em cirurgia geral em Erechim. Além de medicina, seu lado empreendedor falou mais alto. Hoje, além de médico, também é empreendedor no ramo do turismo. Senhoras e senhores, microfone aberto para Jean Oliveira. Muito boa noite, Jean. Muito boa noite, Jean. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Rádio Rural, obrigado pela oportunidade. Boa noite, Lucas, boa noite, Rafael e Lucas. E Lucas, né? Os Lucas, né? Os Lucas, Rafael. Boa noite a todos, é uma alegria imensa, é uma honra, na verdade. Estou muito lisonjeado pelo convite e vou dizer que estou nervoso. É mais fácil operar do que estar aqui com vocês. Que isso? Olha só, porque a gente pra nós é mais simples aqui, né? Muito mais simples. É bom que ele pode, além de operar, participar de um programa de rádio também. A gente não pode operar pra saber. Só o programa de rádio, só o programa de rádio. Eu sei que tem algum voluntário ali, mas eu acho que não vai ter, né? Rafael? Quer ser voluntário? Tu não precisa de outro rim, não, Rafael?
Todo mundo aí tem apêndice ainda? Ele não tem um rim. Então, mas o apêndice ainda tem? Todos vocês também? Então todos ainda são possíveis clientes. Porque se o Rafael perder outro rim, ali não vai dar certo. Né? Não, querido. Mas olha só, querido. É muito legal a gente estar com o Jean aqui, Lucas, porque como você viu aqui na apresentação dele, ele é médico, ele é empreendedor, ele é gaiteiro, quem tá olhando aqui na imagem, né, já pode ver a gaita. Então, digamos, é um profissional completo. Completo. Mas a gente quer conhecer a história dele desde o início. Lá em Três Passos, né? Você que gosta de saber da infância das pessoas, sempre quis ser médico, Jean? Então, sempre tive uma grande dúvida do que eu gostaria de ser. Até tem uma passagem legal, que desde pequenininho, eu gostava muito dos carros. Então, meu pai como torneiro mecânico, meu pai como mecânico, desenvolveu uma tornearia, depois a retífica de motores LC, né, o meu pai, a minha mãe, meu tio, o tio Ego, entre outros sócios naquela época, né? Então, eu sempre gostei muito de carro. Então, eu via os motoristas como realmente um espelho. Eu gostaria de ser um motorista. E um que eu via muito na cidade era o motorista do caminhão do lixo. Então eu dizia quando eu era pequenininho que eu gostaria de ser o motorista do caminhão do lixo, que andava, parava, ficava o dia inteiro dirigindo. Eu gostava muito de carro, gostava de caminhão. Boa. Essa era a primeira vontade que eu tive. Ele só ficava dirigindo, entendeu? Dirigindo, parando boa. devagarinho, tudo certo. Na paciência, tranquilidade. Contribuindo ainda com a limpeza da sociedade. Né? É verdade. Mas assim, hoje Três Passos, pra quem não conhece, é uma cidade pequena lá no Rio Grande do Sul. Como é que foi crescer em Três Passos? Três Passos é uma cidade pequena, é uma cidade próxima à Argentina, então é muito próxima à divisa ali com a Argentina. Em Três Passos eu tenho poucas recordações, tenho recordação da tornearia, tenho recordações do meu irmão, tenho recordações aí do meu pai, da minha mãe, da casa, mas com 3 anos, se eu não me engano, 2 a 3 anos, a idade da minha filha hoje, a Sofia, a gente já foi para Frederico Westphalen. Frederico é uma cidade incrível, né? Eu fui a Frederico e o que me chamou a atenção foi aquela catedral, a igreja, né? A catedral muito realmente linda, ela é né? linda, a catedral e a cidade em si de Frederico Westphalen. A cidade de Frederico Westphalen é a cidade que eu considero de decoração, porque Três Passos tem poucas memórias. A cidade de Frederico eu levo um carinho muito grande, tem muita história. Eu vi o meu pai também sendo vereador, então o primeiro candidato que eu votei lá na urna eletrônica Foi seu pai. Foi meu pai, né? Primeiro eu votava para vereador, depois votava para prefeito, né? E o primeiro candidato foi meu pai, depois votei ele candidato para vice-prefeito, onde ele também foi vice-prefeito, e depois dessa época eu parei de votar nos candidatos. Mas Frederico é uma cidade tradicional alemã, né? O pessoal lá é bem tradicional, tem gente que fala alemão, inclusive, lá. E eu lembro que eu quase morei em Frederico. Por 3 pessoas no Enem eu não fui fazer jornalismo no UFSM lá, que tem um campus, né? Tem a URI, tem a URI também. A estadual, tem federal, então realmente a educação, né? Cidade universitária. Cidade universitária. É pertinho de Ametista também, né? Isso aí. E também perto da Argentina, né? Não tão perto, não tão próximo como Três Passos, mas também. Ele fica na região noroeste, ali do Rio Grande do Sul, que é uma das regiões, infelizmente, mais pobres aí do nosso Rio Grande do Sul, mas que traz muita coisa boa também, né? Antes de ser Frederico Westphalen, era o barril. Então, era um local onde tinha um barril com água, então o pessoal que andava a cavalo, levava charque, enfim, pra cima, parava ali naquele local para se reabastecer de água. Então, o barril, que é um bairro hoje da cidade, depois, quando veio o senhor Frederico, né, virou, então, Frederico Westphalen. Mas assim, hoje você foi crescendo e teve que escolher uma faculdade para fazer. Certo. Não foi medicina a primeira opção? A primeira escolha não foi medicina. Então, o meu pai e minha mãe têm a retífica de motores LC há muitos anos, se eu não me engano, estão perto de 30 anos. E sempre houve aquele rumor que eu teria que ter engenheiro mecânico. Eu tenho um irmão mais velho, que é o Alexandre Luiz de Oliveira. São 2 irmãos. Sou eu e o Alexandre. O Alexandre hoje está no céu, uma estrelinha brilhante, que nem a Sofia diz. Morreu no jovem, 21 anos. Nós estávamos voltando numa trilha de Jeep. E ele fazia engenharia mecânica na Federal de Santa Maria. Ele estava quase se formando quando teve o acontecido. Então, eu acho que ficou um pouquinho de eu querer também terminar um pouco da história do Alexandre, né? E pela retífica de fazer engenharia mecânica. E eu ficava naquela. Exatas, humanas. E era mais fácil, né? Fazer engenharia mecânica do que fazer medicina. Então eu acabei naquela época assim optando, estava com 17 anos quando eu entrei na faculdade de engenharia mecânica na UPF. Daí eu fui fazer então engenharia mecânica na cidade de Passo Fundo, na UPF. Um pouquinho acho que pela história do meu irmão, bastante pela parte da retífica, mas logo lá no segundo semestre já vi que eu lidava mais com geladeira e ar-condicionado e pouco carro, então não era pra mim a tal da engenharia. E aí tu já mudou?
Não, como foi essa transição? Foram 2 semestres estudando para engenharia mecânica, né, na UPF. No final, então, eu comecei a fazer cursinho, desisti então da engenharia mecânica, e o outro ano, então, eu fiz cursinho para entrar na medicina, né? Então a ideia realmente teve o Nuno, um grande amigo, que incentivou muito. Ele já fazia medicina em Santa Maria, inclusive. E ele incentivou bastante ali nessa troca. A família dele era de Passo Fundo. Então, numa noite, muita conversa, realmente eu tomei a decisão. E hoje eu vejo que foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz na minha vida. Não me vejo em outra profissão. Foi uma decisão difícil, Jean? Foi muito difícil, até mesmo com a família. Que, nossa, mas já vai desistir, vai para outra coisa. Foi no primeiro ano que tu desistiu? Foi no primeiro ano. É. Não se deu bem com cálculo ali? Adoro cálculo. Adoro números. Pra mim, os números não mentem. Então, pra mim, é mais fácil falar com números que com pessoas. Mas, e a matemática, a que eu aprendi na engenharia, o cálculo, a álgebra, a geometria analítica, o cálculo 1, cálculo 2, a física, né, a química, realmente é uma matemática muito diferente do que a gente aprende. Então, essa matemática me ajuda muito hoje. Na medicina, o pessoal acha que não tem conta. Ao contrário. Tem conta? Nossa, tem muita fórmula, tem muita conta, e realmente essa parte dos números eu gosto muito, mas é mais pela missão da medicina que me chamava mais atenção. E Lucas, a gente já conversou com outros médicos, com pessoas, por exemplo, PRF, que é funcionário público, que é um concurso difícil de se passar, assim como um vestibular de medicina ele é difícil, naquela época devia ser mais difícil ainda, e eu queria saber de você, como é que foi se preparar para esse vestibular? Quando você estava fazendo o cursinho, né? Como é que era teu psicológico e teu preparo? Quantas horas você estudava, né? Até porque foi na transição dos 17 para os 18. Isso aí. 19, com 18 anos, eu fiz 18 anos já na metade do primeiro ano de engenharia mecânica, então eu estava com 18 anos quando eu iniciei o cursinho, né? Bem naquela idade, assim, de sair. Vou dizer que no final do primeiro ano era mais festa do que cursinho, né? Primeiro ano? Eu saí já no final ali, novembro, eu comecei a estudar, e dezembro, janeiro ali fomos pro vestibular, que eu tomei um pau. Que foi muito difícil, e nas provas não fui muito bem. Logo ali 2 meses de cursinho, né? Então eu vi que ali realmente eu ia ter que passar o próximo ano estudando de verdade se eu queria alcançar o que estava almejando. Já então, formado? Formado não. Pra entrar pra faculdade. Perfeito. Eu encerrei então a minha história na engenharia mecânica. Sim. Eu fiz alguns meses de cursinho no final do ano. Nos primeiros vestibulares para medicina eu não passei. Quantos vestibulares você fez até passar? 2 anos, né? 2 anos. Então tu entrou com 20 na faculdade de medicina? Eu entrei com 19 para 20 anos. Isso aí, 19 anos eu entrei na faculdade de medicina. Também, né? Foram 1 ano e uns 2 meses se preparando. E assim, como é que é essa preparação, Jean? Porque tem que ter muita disciplina, né? Você está concorrendo com pessoas que estão se preparando do mesmo modo que você. Não sei se você já pensou em desistir, falou, não, isso é muito difícil. Como é que não só a quantidade de candidatos por vaga, mas sim o nível de notas, né? Qualidade deles. Então, as notas para entrar são muito altas. Então, as questões que são fáceis, né? Você tem as questões fáceis, médias, difíceis. As fáceis, todo mundo vai acertar, ali tu não pode errar. As médias, você tem que acertar praticamente todas, e as difíceis tem que acertar algumas. Né? Essa é a realidade, a regra, né? Nesse tempo, então, eu morei em Florianópolis. Tenho que agradecer muito a minha avó Dulce, que eu morei com ela naquela época em Florianópolis. Também passei pela casa de muitos tios. A tia Nádia, tio Chico, tio Nilvo, a tia Neiva. Eu não gosto de falar porque eu esqueço sempre alguém, né? Mas todas as pessoas da minha família, né? O tio Ego, o braço direito da retífica, a minha mãe, a Nilza, né? O meu pai e o Luiz, que me ajudaram muito naquela época. Realmente, a Nízia que era a mais nova também, que foi sempre uma companheira, também morava naquela época, a Nízia, Nilvo, eu junto com a avó. Então, realmente, todos os tios, são 9 irmãos da minha mãe. 8 irmãos, é mais a minha mãe. Então são 9 no total. Todos eles foram fundamentais, realmente. A madrinha, Nerlei, né? Lá de Balneário Camboriú, que também sempre estava por ali, por perto. Todas essas pessoas da minha família foram muito importantes nessa época de desenvolvimento para o vestibular de medicina. Naquela época, então, eu morava com a avó, fazia cursinho lá no centro. A rotina de manhã era sempre pro centro, sempre ir pro cursinho. E à tarde estudar era fazer questões, né? Estudar. Então, o almoço da avó maravilhoso sempre, né? Depois daquela cochiladinha. E até depois do final da tarde, questões. Isso aí. Mais ou menos 100, 200 questões por dia, né? Repetitivas. Para que chegasse no vestibular e
a sensação que eu tive é que eu já tinha feito aquela prova, né? Ah, sim. Porque Você de tanto familiarizado. tanto que você isso, fez, né? de tanto repetir as questões. E aí, depois então de um ano, um pouquinho se preparando, acabei entrando na faculdade em Lages, né? Na Universidade do Planalto Catarinense. Olha só que legal. E são 6 anos de medicina, né? São 6 anos de medicina para se tornar um médico generalista. Né? O clínico geral que a gente chama, né? O generalista. Hoje Generalista. o clínico geral ele tem que fazer residência em clínica médica ou medicina interna. Então a gente costuma chamar de clínico geral, né, o médico recém-formado, mas ele é um médico generalista. Ele é médico. Ah, sim. Né? O clínico geral ele tem que se fazer mais especializar. uma residência de mais 2 anos em medicina interna ou, Não sabia disso. ou a clínica médica. Né? Aí sim ele é um clínico geral. Mas assim, ó, Lucas, tem esse sacrifício pra você estudar e passar pra faculdade de medicina, mas não acabou aí. Porque a faculdade de medicina ela é bem complicada também e são 6 anos ali de muito estudo. E teve alguns dos nossos entrevistados, né? Podemos lembrar aqui o Dr. Lucas, por exemplo, o Cleiton, que teve algum terror com algumas matérias. Sim. Eu queria perguntar E pro com Dr. alguns G. professores E também, com né? alguns- os piores sempre lembram, né? Teve o doutor da dor também, lembra? Que ele comentou? O médico da dor? Ah, sim, também falou do Anner, histórico. Isso. Eu queria saber do doutor, né? Qual era, assim, a matéria que tu teve terror, pesadelo? Aquele professor que era um carrasco, talvez. E também uma matéria que você mais gostava. Pode fazer nome. Pode falar nome? Pode. O que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi o meu medo inicial, foi na Uniplac, então na Universidade do Planalto Catarinense, a chegada. E o meu maior terror foi ouvir que nós não teríamos professor. Então eu não tenho um professor carrasco. Como assim? Nessa época, então, a gente tinha 2 faculdades no Brasil numa transição do método de ensino. Então, a medicina tradicional, com professor dando aula e 50 alunos na classe ouvindo e recebendo, os passivos recebendo aquela informação do professor, era totalmente diferente da minha faculdade. Então, a minha faculdade tinha um método de ensino que chamava PBL, ou Problem Based Learning, o aprendizado baseado em problemas. Marília, em São Paulo, foi a pioneira, um método do Canadá, se não me engano, e a segunda, então, pura, foi a Uniplac. Hoje, todas as faculdades de medicina são mistas. Pegam um pouco do PBL e um pouco do tradicional. Hoje são obrigadas a ter a mistura do PBL. Então, quando eu cheguei na faculdade e descobri que eu não teria professor e eu teria que aprender toda a medicina nos livros sozinho, eu acho que foi o meu maior terror na faculdade. Mas como assim? Não teria nem um tutor ali pra te orientar? O tutor existia, e o tutor... Nós tínhamos então uma mesa redonda, nós éramos em 6 a 7 colegas, as tutorias, e o tutor ele estava ali para nos orientar, não deixar a gente sair do objetivo do problema. Então nós recebíamos um problema, quando nós lia aquele problema, fulano de tal, foi na unidade básica de saúde, estava com uma arritmia no coração, blá blá blá. Depois que nós lia todo o problema, a gente tinha um tempo de termos desconhecidos, então pra gente, nunca ouvi essa palavra, taquicardia, o que é isso? Então a gente já assinalava os termos e a gente fazia um brainstorm, né? Aquela chuva de ideias. Então nós tínhamos um flip chart, uma caneta, e aí nós ia jogando ali o que nós não sabia, e nisso nós criava as questões de aprendizado. Nós identificava as nossas lacunas de conhecimento e descrevia em questões o que nós precisávamos estudar para a próxima tutoria, uma vez por semana. Mas assim, Jean, desculpa te interromper, como é que você lidou com esse método de ensino? Assim, porque você conheceu Foi um baque, um choque? o ensino Inicialmente, tradicional, né? eu pensei em desistir e fazer mais um ano de... Em outra faculdade. Isso, pensei em fazer vestibular de novo entendi. em outra faculdade, porque eu não estava entendendo aquilo aí. E quando eu descobri que o Guyton, que é o melhor professor de fisiologia, que é um dos maiores livros hoje de fisiologia, quando eu descobri que os autores, enfim, de histologia e imuno eram os melhores professores, que os livros eram os melhores professores na realidade, eu comecei a descobrir que a gente pode aprender tudo nos livros, né? E um pouquinho do autodidata, de aprender sobre, pesquisar sobre, começou aquele mundo desconhecido onde eu tinha um medo, que não me paralisou, mas sim me fez tomar algumas precauções, claro, e começou a me mostrar um mundo diferente, né? E hoje, eu uso isso até hoje, né? Tanto no empreendedorismo, quanto na parte de hotelaria, quanto na parte de construção, que o conhecimento está aí, né? Hoje a gente tem internet, que ficou muito acessível e fácil, mas ainda a informação está nos livros, nos bons livros. Então era o maior papel do tutor, era nos dar aonde buscar a informação, e não nos dar a informação. Te dá o acesso, né? A gente sabe que quando uma pessoa fala numa palestra e todo mundo está lá assistindo, a porcentagem que a gente vai conseguir daquela informação é muito baixa. É baixo. Se o cara usar uma mídia, alguma coisa já aumenta, mas se tu for lá procurar,
se tu estudar, resolver aquele problema, o próximo problema igual aquele ficou fácil. Tu consegue agregar muito mais do que o conhecimento. E como ele falou dos livros, né? No episódio passado a gente falou da importância dos livros. Exato. Né? E tem hoje que a gente não encontra na internet o que tem nos livros, né, doutor? Na Cabana Mapuche, hoje estamos na Cabana Mapuche, é uma alegria imensa receber você, sinto-se em casa. Já vai falar sobre a cabana. Fazem parte da família Mapuche. Aquela madeira ali vai ser, então, a Biblioteca Mapuche. Vai ter livros ali? Desde os livros de medicina, inteligência emocional, matemática financeira, né, investimentos. Tem livros do Paulo Vieira hoje, o grande autor que eu gosto muito, como O Segredo do Enriquecimento dos Judeus, O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder da Ação, né, O Fator do Enriquecimento, né, são livros hoje muito bacanas que vão estar todos disponíveis aí para quem quiser vir na Cabana Mapuche. Grande leitor, né, o doutor também. Então, deixa eu ver se eu entendi sobre aquele método de ensino da faculdade. É basicamente a turma se ajudando ali. Isso, 6 alunos indo buscar informações nas referências, depois dividindo o conhecimento e no final, que eu achava no começo foi muito difícil, a autoavaliação, a avaliação dos pares, dizer, poxa, cara, você não contribuiu nada hoje na nossa informação. E no começo tinha que falar. Sim, mas no começo nós era assim, isso aqui daí era satisfatório ou insatisfatório. Não tinha nota. Tanto nas provas também. Ou é 100%. Não tem como fazer uma cirurgia 6, né? Sim. Não. É verdade. Não tem como salvar 6.0.6 de uma vida? Salvou 6% da pessoa. Tocando nesse assunto, uma coisa que eu nunca concordei foi meio certo. 1,5. Mas tu faz uma cirurgia, Não. a cirurgia tá meio certa. Nunca concordei. Então, Dei lá da A cabeça quinta, do cara sexta tá ao série. contrário. Assim. Nunca concordei. Concorda comigo também, Jean? Concordo, não existe meio certo. Então as provas Ou é eram certo ou descritivas e era satisfatório ou insatisfatório, como a avaliação na tutoria também. Mas foi o meio certo que me fez passar no técnico, né? Vários meio certos. Vários que me meio fez chegar no certo. vestibular de medicina. Mas a gente era muito inocente. Foi satisfatório, ele veio hoje, da outra ele não veio. Avaliação. Não, ele veio. E aí o tutor já olhava pra nós e falava, 40 vocês minutos todos foram insatisfatórios, porque vocês não sabem avaliar. Pronto, a partir dali já Mais um baque. agregamos esse conhecimento. Porque realmente, se o cara não estava contribuindo com o meu conhecimento, Tem que falar a esse verdade. cara é É real. insatisfatório, né? Então, a gente não podia passar a mão na cabeça e ao contrário, nós não estávamos falando mal de ninguém lá. Nós estávamos só estimulando realmente o crescer do conhecimento de todo mundo, né? E isso é uma responsabilidade, né? Porque tu tá criando médicos. Sim. Né? Exatamente. Mas as aulas práticas eram assim também? As aulas práticas também. É. As aulas práticas se faziam o estudo do que era o caso, o que nós deveríamos aprender, né? Então nós íamos para o livro de semiologia para aprender a examinar um boneco, para depois nós ir lá no laboratório de prática profissional e usar aquilo ali. Então no primeiro dia de medicina a gente já estava de jaleco na frente de um paciente, numa unidade básica de saúde. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Já tinha virado doutor Jean. E com um esteto lindo no pescoço que eu não fazia ideia de como se usava aquilo lá. Contrário ali. Mas o objetivo era esse, era estar lá e dizer, poxa, não sei hoje nem conversar com uma pessoa. Então a primeira parte era entrar dentro da casa de um paciente, conversar, se apresentar, né? E esse era a Gia, ideia. uma colocação. Sim. A minha mãe é técnica em enfermagem, já se aposentou já. Muitos profissionais da saúde se formam sem sabendo a atuação que você vai fazer. Então, muito importante essa questão que primeiro a vivência que vai se fazer é realmente dentro do hospital, dentro do atendimento, porque pelo fato assim, vou me formar em medicina, mas medicina, tem gente que se forma pelo status, né, mas não pelo fato da atuação, né. Então, até hoje eu conheço áreas que a medicina é possível o leque de áreas que é possível se atuar como médico, que até semana passada, por exemplo, eu não sabia, né? Então, questão de processos jurídicos, a questão de treinamento de hospitais certificados, né? Então, são áreas que não são apresentadas. Sai do tradicional, né? Sai do tradicional. Falou da mãe, então, técnica de enfermagem, um abraço, como é que são aí? Um abraço para a Neuza e um abraço principalmente para todos os técnicos de enfermagem que realmente são figurantes principais muitas vezes numa cirurgia, fazem papel de cirurgião auxiliar, né, no trauma. Então realmente os técnicos de enfermagem não tão bem valorizados hoje como médico, realmente às vezes operam igual um médico em campo cirúrgico. Então, realmente, eu quero mandar um abraço para todos os técnicos de enfermagem e todos os outros colaboradores das áreas multidisciplinares que tem no hospital. Jean, logo depois que tu se formou, tu foi pro exército. Fui pro exército. Né? Tu não foi para uma Fui especialização? voluntário. Não. Foi pro exército. Queria ser cardiologista naquela época. É?
Mas aí, da onde surgiu a ideia de ir pro Exército? Tivemos uma palestra junto ao Exército, um semestre antes de a gente se formar, e me chamou muita atenção. Eu tive tios que serviram como soldado, cabo, e eu meio que senti essa necessidade também de fazer parte do Exército, como eu tinha sido dispensado quando eu estava lá para servir na engenharia mecânica, para, enfim, fazer a faculdade de engenharia mecânica. Fui dispensado naquela época, eu gostaria de passar pelo Exército. E vou dizer que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. Sou muito grato ao Exército. Larissa, hoje, que está aqui também nos acompanhando, foi junto, né? Passou por tudo isso. São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste, fronteira, Lanceiros do Ponte Verde, né, o 14º Regimento de Cavalaria Americanizada. Eu era subcomandante do pelotão de saúde. Lá foi desenvolvido então uma hierarquia, a disciplina e o respeito que até então eu não conhecia daquele jeito. Essas são as principais lições que tu tirou do Exército? Os 3 pilares, né, do Exército: disciplina, respeito e hierarquia. E o que isso contribuiu na sua formação como médico que você é hoje? Primeiro, a gente saber a hierarquia. Então, quando a gente está trabalhando e existe uma administração... Isso é muito importante, né? Tu estar posicionado num nível de hierarquia te coloca numa situação, então, de também entender do administrador, porque quando é dada uma ordem, não se tem questionamento. A ordem deve ser cumprida. E missão dada é missão cumprida, né? Então, tu tem que saber quem são os seus superiores, né? E outra, eu acho que é muito importante a gente saber que a gente não é Deus e que Deus é o topo da hierarquia. Então, quando a gente já se coloca num nível abaixo e tu consegue ser subordinado àquilo sem questionar, já te dá o exemplo também de tu poder questionar um subordinado teu. Porque se tu não der um exemplo, não tu vai ter... Por que o cara vai obedecer tua ordem se tu não obedece uma ordem no superior? Né? Então, acho que a hierarquia foi fundamental, apesar de que nos outros âmbitos, vamos dizer, às vezes a gente parece meio grosseiro, mas não, é uma questão que realmente meritocracia, né? Então, a parte da hierarquia é mais por isso. A disciplina, sim, da gente, né, tá trabalhando por um objetivo, por uma missão, por um valor, né, que é muito diferente de um preço, por exemplo. Então, a missão de sair de casa não é trabalhar para ganhar dinheiro. A missão de sair de casa é para trabalhar, para salvar uma vida, para curar uma doença, para tirar uma dor, para fazer uma diferença no mundo. Então, nunca falei para a Sofia que o papai vai trabalhar por dinheiro. O papai vai trabalhar porque tem um tio com dor. O papai vai trabalhar porque tem uma doença a ser curada. O papai vai trabalhar de madrugada porque tem alguma pessoa precisando da gente, né? E esse é o maior valor que eu tento passar para minha filha. E é isso que te motiva também? É isso que me motiva. Eu fiz medicina para fazer cirurgia plástica. Eu fiz cirurgia para fazer cirurgia plástica. E quando eu conheci a cirurgia geral, a resolutividade, a taxa de cura, tu conseguir mudar uma vida... A pessoa ia estar morrendo. Você foi lá, fez uma cirurgia 10... que poucos acreditavam que aquilo era possível, e a pessoa hoje te dá um abraço na rua, cara, e que lembra de ti. Me arrepia. Tem algum caso, Jean, que te marcou assim muito? Tenho vários. Eu tenho um recente, mas eu não posso falar o nome de paciente. Pode contar falar o caso, que aconteceu? Num dia estava eu e a minha família andando de iate lá em Porto Belo. Saímos final da tarde, chegamos às 4 da manhã. Do outro dia de manhã, já queimado do sol e cansado. Tinha um paciente gravíssimo na UTI. O pessoal da UTI também, um abraço, muito tenso, e são grandes guerreiros, grandes profissionais, todos os médicos e profissionais da UTI. E essa paciente então já estava com um sangramento muito grande, já tinha perdido todo o sangue dela mais que uma vez, múltiplas transfusões terapêuticas que não tiveram sucesso até então, e eu cheguei. No meu plantão. Tu caiu lá? No teu plantão? Era o meu plantão. Cheguei no meu plantão, o paciente já estava alguns dias no hospital, e me deparei com aquela situação gravíssima, um paciente extremamente instável hemodinamicamente, já com a pressão muito baixa, frequência cardíaca muito baixa, o rim já parando, múltiplas transfusões, o paciente não conseguia ser mobilizada da cama da UTI. Conversei com a família, né? Ela já estava ciente que a situação era muito grave, mas que poderia morrer em poucas horas e que talvez uma cirurgia fosse a saída, mas a chance era mínima. Né? Tanto que não foi mobilizado o paciente da cama da UTI para a maca, porque ela estava muito instável. Então eu falei, traga com a cama. E operei ela na cama da UTI, no centro cirúrgico.
junto com o Dr. Márcio, anestesista, que queria saber qual era o plano para aquela cirurgia, e nós tínhamos 2 planos, né, Márcio? E no primeiro já funcionou, junto a toda a Cris, era instrumentadora naquela época. O Circulante vai me desculpar realmente naquela situação, eu não tô recordando agora, nesse momento, me cobre quem que é a Circulante, mas hoje é uma alegria poder dar um abraço nessa paciente, que até hoje ela e toda a família são muito gratos, são muito queridos, e eu rezei muito no vestiário antes de ir para aquela cirurgia, mas eu estava tão em paz, tão tranquilo, que eu tinha voltado de férias, que foi uma cirurgia muito calma, muito tranquila, e 20 minutos de cirurgia nós tínhamos resolvido o problema, a paciente já estava estabilizando. E poucas semanas depois ela já estava em casa, e essa história eu nunca vou esquecer. Ah, isso é sensacional. Uma paciente que estava com chances mínimas. O depoimento dela é muito semelhante a de outros pacientes que já tiveram quase do lado de lá. E isso eu não consigo explicar. Olha só, deve ter outras histórias comoventes como essa, né, Jean? Mas eu ainda queria, só para finalizar aquele ponto do Exército, que você fez missões com a Presidência da República, né? Como é que foi essas missões? Com a nossa presidenta. Presidenta? Então, Xanxerê, se eu não me engano, que passou pelo tornado, então estava em época de destruição. Eu lembro. E ela veio visitar, então nós fizemos todo o treinamento de segurança também, para se precisasse algum tipo de evacuação ou alguma coisa, né? Não sei porque nos últimos momentos eu fiquei sem arma, mas junto com a presidente tive missão. Teve uma missão muito engraçada também, foram 11 dias em meio de campo, para testar todas as armas do nosso 14º Cavalaria Mecanizada. Então é onde tem as armas de maior calibre, né, os morteiros, os tanques de guerra, né, e a nossa missão era atirar com todas as armas para ver se estava em tudo num bom funcionamento, e claro que se alguma coisa desse errado o médico teria que trabalhar, né? Sim. E chegando em casa daquela missão, 11 dias depois, muito cansado, né? E com a cabeça muito mudada, porque isso abre a mente da gente mesmo. Marchar 20 quilômetros para buscar comida, passar por chuva, dormir no chão, né? Achar pontos estratégicos para usar o telefone para conversar em casa, e do nada passar um morteiro por cima, piu, bum, sabe? Então isso muda muito a cabeça da gente. Que a primeira noite, então eu fui deitar com a senhora Dornelles, e me revirava para um lado, me revirava para o outro, e eu só consegui dormir quando eu fui pro chão. Daí eu deitei no chão e dormi. A cama estava muito confortável. Não, são lições muito legais. Você já serviu o Exército? Não. Mas tu deveria, né? A gente deveria, né? O Rafael, a disciplina ali, eu acho que tu... Não. Eu passei... Ó, eu fiz... Eita, esse microfone tá... estranho. Não, assim não, Rafael. Assim não, vem cá. Vem cá. Eu fiz pra... Eu não tô... Senta aqui. Esse. Não, é só pra dizer que assim, ó, pra quem não tem disciplina e tal, eu fiz até a parte de combate a incêndio do bombeiro voluntário. Então assim, nós podíamos se matricular no bombeiro, né? Podemos. É bacana, Né? Então, Mas isso é interessante. em vez de, porque pro Exército eu acho que é muita burocracia, demora demais, então vamos se matricular aí no bombeiro, vocês topam fazer? Topamos. Topa mesmo? Topo. Eu topo. Mas tu fez teoria pra combate a incêndio? Aí eu fiz até a teoria de combate Teoria a incêndio. de combate a incêndio. Lá em Lindóia eu fiz. A Mas PH, então, tipo, se uma pessoa tiver ali, o pré-hospitalar, tipo, eu já tenho uma noção do que é, do que você tem que fazer com uma pessoa que passa uma... Sim, obedece ao básico. Se tivesse hora pra chegar pra apagar o fogo, tu talvez chegaria na hora ali. Naquele momento. Esquece assim, cara, quando tu vê, tu tá dentro do caminho. Quando tu vê, tu já tá lá fazendo a função. Sim. Isso não é tem real. isso, né? É verdade. A gente já entrevistou um bombeiro aqui no podcast, o comandante Sim. Juliano, O comandante. né? Contou histórias Camilo. incríveis. O Camilo, exatamente. Vamos voltar pro bombeiro então? Você Vou voltar no eu caso? volto, se vocês quiserem. Eu acho que eu tenho- não consigo porque eu sou daltônico. Não tem problema. Não vou. Tem cura pro daltonismo, doutor? Não tem, né? Tem um óculos que Todo ele mundo fala é desse possível realmente enxergar as cores do mundo, né? Isso é possível. Então 100% existe um ali. tratamento, né? Mas a cura, não. A cura não, adaptação no caso, né? Não é da área da cirurgia geral, daí não tem tanta cura. Já tentou óculos? Não tentei esse óculos. Eu tenho que ir no É oftalmo. um óculos pra muito ver bacana. isso. É legal, né? Eu ouvi falar desse óculos também. Vamos fazer Legal, um bloquinho legal. ali, depois a gente fala um pouco mais sobre a cirurgia geral. Vamos sim. Vamos? Vamos começar com a Gaffer. Gaffer. Gaffer Temos aqui a Chocolateria. nossa linha de Páscoa.
Ó, tem vários ovos de Páscoa lá na Gaffer, né, Lucas? Eu Tem vou uns falar que são recheados. dezenas de opções. E olha só, A Gaffer não tem ovo de colher, mas tem um ovo de corte. tem ovo recheado, né? Ele é recheado e realmente você corta, ele sai lascas. Tem o coconut, tem eu também já tô de olho no de pistache. pistache, né? Adoramos o de Pistache. pistache. Esse ano, se não me falha a memória, lançamento do de café também, que é uma novidade da Gaffer. Ó, e temos um presente então pro nosso convidado, né? Um ovo de Páscoa aqui do Muito obrigado. Ovo Croc. Esse é o meu chocolate favorito da Gaffer, inclusive. É um presente obrigado, da obrigado, Gaffer gente. Chocolateria, acho que você conhece, né? A Gaffer. Isso, sim. Também impulsiona o turismo na nossa Também. região, né? Tem Sim, o lounge lá, que é uma experiência Muito bacana, muito bonita a sensacional. loja, né? Muito bonita, exatamente. Talvez eu possa falar que logo em breve do turismo nacional, né? Porque Sim, ela vem franquias, né? vem ganhando espaço. Ganhou já em Concórdia e tá ganhando no Sul e já nesse Brasilzão inteiro. Exatamente. Doutora Thaís, Thaís Sordicep, a nossa dentista, né? a dentista da família. Atende da criançada ao vovô e a vovó, pra turma toda, pra todo mundo, vai a família inteira. Lá na clínica da doutora Thaís, são 16 anos e em breve com clínica nova, Lucas. Sim. Em breve clínica nova. 98403-9076, doutora Thaís Sordicep, claro, toda aquela equipe, aquela turma, nota 1 milhão. 1 milhão. Vamos lá? Clube de Klaus. Tiro Klaus, o doutor ele deve ter pego em armas no exército, Sim, né? sim, Aprendeu. sim. Então sabe que o tiro esportivo, o tiro em si, né? Ele requer muita disciplina, requer muita concentração e vários treinamentos. E isso te desenvolve também como pessoa. Então o Klaus, não sei se conhece o Klaus ali, o Sérgio Klaus de Concórdia, ele faz esse treinamento, né? Desde o tiro defensivo ao tiro esportivo, e é uma terapia também, várias pessoas vão lá como forma de terapia, porque o tiro ele forma Uma terapia pessoa, e né? um desafio, né? desafio. Eu, quando faço um treinamento com armas, eu nunca tiro em bonecos imitando pessoas, isso porque eu espero nunca precisar usar arma pra isso, né? Uhum. Então eu gosto do desafio de chegar perto do 10. Então, Os alvos, né? O alvo sou eu contra eu mesmo. É 10 tiros, se der 10 no 10, show de bola. Mão firme de cirurgião. Mão firme, mas a técnica realmente do tiro é... E no manual do exército falavam 3 coisas, né? O posicionamento, Postura, né? o dedo no gatilho, né? Nem muito na frente nem atrás, e a respiração. Isso, muito importante, né? No oitavo, segundo de apneia, então é quando realmente dá aquela firmadinha. E isso é interessante, né? E o susto na hora do tiro, né? O não saber quando. O gatilho. Na precisão, né? O na precisão. Na precisão, então, claro. realmente, essa brincadeira de você contra você mesmo é o que eu gosto muito do tiro. É exatamente o que o Sérgio ensina, né? Então, se você quer saber mais sobre o tiro esportivo, 99989-1243, Sérgio Klaus. Star aqui Cafés, já agradecemos por aqui a nossa amiga Helena. Também Speed LED. Speed LED fica de esquina ao Hospital São Sim. Francisco. Então, informações também diretamente no direct do Instagram, microfone aberto. É isso, Lucas? Exatamente. Agradecer a Rádio Rural também nessa parceria com a gente. E vamos agradecer então a Cabana. Cabana É um Mapuche. bom momento pra gente falar da Cabana. Não, eu quero falar antes dessa transição para o empreendedorismo Ok. do doutor, falar um pouco da cirurgia geral, né? Fica à Porque vontade. depois do exército, você deve que escolher uma área para Uma área de atuação. Isso. Você se especializou em cirurgia água, geral. professor. Isto. Eu fiz 2 anos então de cirurgia geral na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Saindo, então, já comecei a atuar aqui na cidade de Concórdia. Foram mais 2 anos, 2 anos e meio, estudando e praticando a videolaparoscopia, então a cirurgia minimamente invasiva, né? No Hospital Moinhos de Vento. Então, essa foi a minha trajetória de 4 anos e meio, fazendo a especialidade, a subespecialidade na área da cirurgia geral. Atuo muito em cirurgia do trauma, né? Cirurgia de urgência e emergência. E também hoje atuo fazendo cirurgia bariátrica, junto com uma grande equipe aí de cirurgia do aparelho digestivo, Dr. Dirceu, Dr. Matheus Miles, aí que estão chegando e contribuindo muito com a região, contribuindo muito mesmo, que são exímios cirurgiões. Então, cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia geral, a cirurgia do trauma, a cirurgia minimamente invasiva e também pequenos procedimentos, enfim. Né? E você faz cirurgia ali no Hospital São Francisco? No Hospital São Francisco e no Hospital São Roque. Então, hoje à tarde nós realizamos 3 procedimentos na cidade de Ceará. Doutor Elisandro Modeste, se estiver nos ouvindo, um grande abraço, um grande professor. Permitam-me um parênteses aí, doutor Elisandro Modeste, da cidade de Ceará. Realmente é um médico fenomenal. Meu professor, que eu digo que são poucos médicos que atuam em tantas áreas ao mesmo tempo e atuam tão
bem atuado, né? Ele faz muitas coisas, faz tudo muito bem feito. Então, desde a parte da clínica, desde a parte da obstetrícia, desde a parte da cirurgia, ultrassonografia, realmente o Dr. Modeste faz cesáreas, faz a esterectomia, faz os atendimentos clínicos, faz essa parte da cirurgia geral, exime cirurgião, exime médico, e faz a parte da anestesia, mais antigamente, né? E realmente o Dr. Elisandro Modeste faz tudo muito bem feito. Um abraço, Dr. Elisandro. Eu quero fazer você falou as suas áreas de atuações na cirurgia, né? Cirurgia geral. Pode atuar em vários campos, né? Sim. E eu tenho uma pergunta pessoal. Eu estava pesquisando. O Brasil, ele é um país que realiza muito cesárea, né? Sim. Por que o Brasil tem essa cultura em referência a outros países, por exemplo, países desenvolvidos como os Estados Unidos, que realiza pouca essa prática? A parte da obstetrícia realmente não faz parte da área da cirurgia geral, então eu posso estar falando bobagem, né? Mas eu vejo que um parto normal, um parto natural, vamos dizer assim, se tu acompanhar todas as horas daquela gestante, ele não é tão normal assim, né? Então são horas e horas e horas e horas esperando aquele parto acontecer e pode dar muitos problemas, né? E já a cesariana, no momento certo, bem indicado, ela é um procedimento rápido, um procedimento seguro, um procedimento que realmente você vai lá e resolve. E hoje a cesariana ela não está tão invasiva assim, né, doutor? São cortes pequenos, né? Isso, claro, vai depender muito, né? Mas é claro que existe a indicação, né? Existem hoje muito desejo, claro, da paciente, mas uma cesariana bem indicada realmente é 100%, vamos dizer assim, né? O problema é quando... O risco é pouco, né? O risco é baixo, são procedimentos seguros, ainda mais em hospitais aí com estrutura e com anestesista, né? Com acesso próximo, né? A uma UTI ou algo se precisar, UTI neonatal também, né? Porque quando a gente fala em cesariana, a gente está falando de 2 pacientes, né? Então, realmente, a complexidade é maior, né? Eu falo sobre isso também, porque tá lá no seu Instagram, inclusive, se quiser falar o teu arroba ali da pra Sofia, galera. @cirur_Jean. Então, cirurgiã. Eu gostei do trocadilho. É que você faz uma cirurgia minimamente invasiva, né, Jean? Isto. E como é que... Pode explicar para o pessoal como é que está sendo esse desenvolvimento dessas novas cirurgias que estão surgindo, né? Antigamente se falava que o grande cirurgião faz uma grande incisão, porque quanto maior a incisão, maior a complexidade da cirurgia, né? Hoje, para fazer uma gastroduodenopancreatectomia, por exemplo, uma cirurgia de Whipple, que hoje cortada, ela ainda tem muita atuação, né? E essa é uma cirurgia com um corte bastante grande comparado a um corte mínimo de uma cirurgia de uma apendicectomia, retirada do apêndice, né? Então, grandes cirurgias, grandes incisões. Porém, a videolaparoscopia, que faz mais de 30 anos que já está no Brasil, é a cirurgia por vídeo. Então, é a cirurgia onde pequenas incisões são feitas e colocados os trocárteres, então, que são portais de acesso dentro da cavidade ou abdominal ou cavidade torácica, né? E olhando num monitor de altíssima resolução, com uma câmera dentro do paciente, a gente consegue então desenvolver procedimentos grandes com cortes pequenos, né? Com pequenas incisões. Então hoje à tarde, por exemplo, nós fizemos 2 videocolecistectomias. Então a gente fez a retirada da vesícula biliar em 2 pacientes. Esses pacientes, então, eles tinham pedra na vesícula e um deles tinha associado a uma inflamação e uma perfuração bloqueada. Então, um quadro já mais arrastado, que infelizmente esse paciente estava no nosso serviço único de saúde esperando há muito tempo, né, para ser resolvido, e acabou tendo alguns tipos de complicações. E essas cirurgias, então, desde a mais simples, que era pedra, até a mais grave, com inflamação, com perfuração, com bloqueio, as 2 foram resolvidas, então, por videolaparoscopias. Então, as 2 foram curadas de uma doença, tiradas daquela dor, com um corte máximo de 1,5 cm. Isso é a tecnologia a favor da medicina, a tecnologia, né? Que eu adoro muito tecnologia. Isso é muito bacana. Mas agora sim, Lucas, tu é médico, tu é cirurgião, tá de boa. Agora decide, vou empreender. Vou empreender. Por quê? Empreendeu. Por que isso, doutor? Como é que chegou esse lado empreendedor em você? Não, e o tempo pra tudo isso também, né? Tempo, né? Porque cirurgia deve ser demorada. Mas da meia-noite às 7 da manhã vocês fazem o quê? Hoje, por exemplo... Hoje estamos gravando um programa. Esse episódio, obviamente, é gravado e a gente tá aqui 12:40 nessa conversa, né? Então, depois de 2 cirurgias que você já fez? 3. 3? Quantas cirurgias? Hoje às 2 horas da manhã nós estávamos em Fortaleza. Então, às 5 nós estávamos em São Paulo, às 9 nós estávamos em Chapecó, às 1h30 eu estava operando em Ceará, às
8 nós começamos a live aqui na cabana. Aham. E agora, que horas? 11? 11h40. 11h40. Tinha falado meia-noite e 40. 11h40. 11h40. Mas lá no horário de Fernando de Noronha que nós estamos é meia-noite e Isso. 40. É uma hora a mais lá. É uma hora a mais. E, Falou que é sorte depois, olha só. mas eu confio muito na sorte. Eu confio muito A na sorte tá do É lado importante também, né? de quem trabalha, né? Mas vamos lá, esse lado empreendedor, como é que surgiu? Tem tudo a ver com a sorte, que é a dedicação, o trabalho, o pensar, o fazer, né? Então eu sou muito sortudo. Quando eu entrei na medicina, quando comecei a trabalhar, eu via que muitos médicos, além de reclamando da profissão, de ser mal valorizado, isso às vezes até em centro cirúrgico, até na frente de outros profissionais que ganhavam décimos do valor que aquela pessoa, aquele profissional estava recebendo naquela hora, vamos dizer assim, reclamando do financeiro, reclamando, desestimulando alunos. A medicina hoje não é mais como antigamente. E naquele momento eu percebi que às vezes médico até de 30, 40 anos de profissão já, né, e final de carreira, vamos dizer assim, às vezes fazendo aquilo que não gostavam, né, eu digo, para comprar coisas que não precisam, para agradar pessoas que não gostam dele. Exato. Né? Então, ali eu fui ver que, na verdade, a maior dificuldade que esses profissionais tinham e que eu não queria ter no final da minha vida era uma falta de educação financeira, né? Então, pela falta da nossa educação financeira na unidade, lá no fundamental, no segundo grau, medicina muito menos, residência menos ainda, eu saí sem saber o que era um imposto. Pagar uma DARF. Que coisa era aquela, né? Então, isto me fez, nos primeiros anos já morando aqui em Concórdia, começar a estudar. Então, depois da meia-noite, às vezes. Ou então num plantão de pegar de 60 horas, quando não estava em atuação, né, em ação, estava estudando. Então, primeiro eu comecei então a desenvolver o lado da medicina financeira, de entender o que era um imposto, de entender o que era um ativo, do que era um passivo, entender quais eram os braços do... Pai rico, pai pobre. Rico, pai pobre. Fugir da corrida dos ratos, né? Sim. Quanto mais ganhar, mais gastar e continuar naquele ciclo. E comecei a entender sobre uma coisa que é assim, uma utopia, que é a tal da liberdade financeira. É tu poder deixar o dinheiro trabalhando para você e poder viajar o mundo, talvez, e não precisar trabalhar. Né? Poder ter a liberdade de poder ficar com a filha mais tempo, poder ter a liberdade de ficar com os pais, que não sei quantos mais anos a gente vai ter pela frente, ter essa liberdade de trabalhar na segunda-feira se quiser. Enfim, essa utopia me contagiou. Então, inicialmente, eu comecei a estudar sobre investimentos, né? Investimento em renda fixa, CDI, CDB, pré-fixado, pós-fixado, IPCA, depois eu fui para renda variável, ações, fundos imobiliários, e aí comecei a entender sobre gestão, empresas, moedas, dólar, enfim, ouro, né? Vários ramos aí, e começamos a também estudar um pouco sobre perfis, né? Hoje o que um bilionário faz, como a maioria dos bilionários faz a mesma coisa todo dia. Né? Tive um grande incentivo do Dr. Paulo Vieira, PhD na verdade, do Paulo Vieira, com um curso emocional, um curso de inteligência emocional que fiz em São Paulo, que se chama Método CIS, também foi um divisor de águas na minha carreira, né? Então, estudando sobre os investimentos, sobre um dos braços dos investimentos, que é a participação em negócios, né? Me despertou esse lado empreendedor. Então, quando eu entendi que o Dr. Jean tinha uma empresa que se chamava Jean e Dornelles Serviços Médicos, e que essa empresa não era aquele dinheiro que entrava, não era meu, aquele dinheiro era da empresa, e que a cada 3 meses vinha um imposto absurdo, e que eu deveria saber sobre aquilo lá, né? Então ali foi o que começou a modificar. Então eu fui pro lado empreendedor primeiro na medicina. A minha segunda profissão, vamos dizer assim, investidor. Até hoje continuo investindo, né? E a terceira, então, hoje, o turismo. Construção, primeiro lugar, e agora com a Cabana Mapuche do turismo também. Então, só pra gente situar o ouvinte, a gente tá na Cabana Mapuche, aqui em Itá. Um empreendimento seu voltado para o turismo. Inaugurou esse ano. Isso aí. Me conte como é que foi a ideia de surgir essa cabana ali, como é que surgiu esse sonho e como é que você realizou esse sonho, que é belíssimo, né, Lucas? Aproveitando a pergunta, é a primeira? Essa também é a primeira? A cabana é. Mas a Cabana Mapuche, ela é um dos imóveis do hall da Sofia Empreendimentos Imobiliários.
Então, quando nasceu a Sofia, quase 4 anos atrás, também nasceu a Sofia Empreendimentos Imobiliários. É uma holding imobiliária, onde o patrimônio destinado aos imóveis foram concentrados, então, na Sofia Empreendimentos Imobiliários. Então, se começou com um investimento no litoral, uma parcelinha pequena, em algo que poderia dar certo e deu. Então, de um imóvel, uma permuta virou outro imóvel, que foi uma nossa casa, que depois também já foi negociada, e aí começou um terreno aqui, ou lá, um dos terrenos, inclusive, aqui, 2 terrenos aqui na cidade de Itá, um ali próximo, e esse daqui, então, que foi desenvolvido a Cabana Mapuche. Depois que começou, então, a Sofia Empreendimentos Imobiliários a tomar forma, e a ser a segunda empresa, então, né, que eu sou o administrador. Inclusive, eu passei no vestibular para administração na semana passada e me matriculei hoje. Parabéns! eu não sei se o administrador da GMED, que é o Serviço Médico, e a Sofia Empreendimentos Imobiliários um dia vai ter diploma, mas eu vou tentar. Então, que legal, olha só. Com esse tempo aí da minha noite, talvez, né? A gente vai tentar em não sei quantos anos, também não botei esse objetivo, é ter também esse título de administrador. Mas voltando, né? Então nasceu essa ideia da Sofia Empreendimentos Imobiliários. Então há 4 anos, se eu não me engano, que tem esse terreno aqui. Aos poucos a gente foi tentando aprovar projeto, né? E num final de semana, na piscina, lá numa casa de madeira, lá em Concórdia, olhando os formatos que tinham geométrico daquela casa, que era muito bacana, lá no bairro Itaíba. Até aquela casa era do Preto da Revestir, né? Que antes dele vender, nós estava alugado lá. Aquele formato triangular com vidro, aquilo me despertou, me chamou a atenção. Eu falei, Larissa, acho que eu sei que nós podemos fazer naquele terreno. Vamos fazer uma cabana. Vamos fazer uma cabana que a gente possa aproveitar. E quando não estiver alocado, que eu achei que nós ia aproveitar mais, sinceramente. Hoje a gente está conseguindo aproveitar muito pouco, porque graças a Deus está alocado quase que diariamente. Então hoje durante o dia saiu os hóspedes, amanhã já temos hóspedes novamente. Então a gente está com uma lotação bem boa. Então lá começou a ideia da cabana, né? Que ainda não tinha nome, claro. Foi difícil a parte da construção, por pouco entendimento e experiência nessa área. Foi difícil a parte de aprovação de projeto junto à prefeitura. Foi difícil a parte financeira, de não saber quanto gastar e vendo toda aquela grana saindo, não sabendo se ela ia voltar e tendo que correr atrás. Foi difícil a questão de gerir tudo isso em meio a uma profissão que desgasta bastante, que é a cirurgia, a responsabilidade, né? Então os níveis de estresse mudou muita coisa e realmente estressou bastante. Foi tudo muito difícil de ser feito, mas faria tudo de novo e hoje é uma alegria receber vocês aqui na cabana. Deixa a Sofia crescer um pouquinho, ela toca os negócios, amém, né? Deus te ouvir. Até lá eu acho que eu vou ter conseguido que a inteligência artificial tome conta de mais parte do que a gente. Eu pergunto, Mapuche, por quê? Mapuche veio do Chile. A inspiração foi no Chile. Então, há uns 2-3 anos, eu tento tirar férias, que na parte da medicina é difícil. Então, pelo menos 15 dias no inverno, 15 dias no verão, eu gosto muito de sair, de viajar, né? Então, foi a segunda vez que eu fui para esquiar fora do Brasil. Então, eu gosto muito de esquiar, aprendi em Gramado, lá na Snowland. Fui já esquiar em Bariloche, no Chile, no Vale Nevado. E esse ano, Bariloche novamente. Então, fui esquiar, mas em Santiago, foi uma cidade maravilhosa, até recomendo, que Santiago realmente surpreendeu. Fazendo aqueles tours pela cidade com um fonezinho, fiquei conhecendo a tribo Mapuche, que foi uma tribo muito resistente à colonização, que por mais de 100 anos guerrilharam pela terra deles. Então a tradução do Mapuche, que é gente da terra, veio com a inspiração, e eu não sabia da história ainda, da gente da terra, eu sabia do Mapuche, aquela Mapuche, o jeito de falar, aquilo entrou na minha cabeça e eu falei, eu já sei como é que vai ser o nome da cabana, vai ser Cabana Mapuche. E depois a história bateu tanto, né, com gente da terra, que hoje a ideia da cabana é essa, é que a gente da terra, os trabalhadores aqui próximo da região, possam ter o conforto, possam ter a tecnologia, possam ter o lazer e possam criar experiências únicas junto com a sua família por um preço que cabe no bolso de todo mundo. Ô, doutor, e pra quem quer alugar aqui a Cabana Mapuche, como é que faz pra encontrar? É no Instagram? Como é que é no Instagram ali? @Cabana Mapuche. Tem todas as fotos e informações lá, né? Tem todas, e o direct é um canal de comunicação. Perfeito. Né? Então, hoje eu ainda estou muito na parte do marketing. Quem faz o marketing da GMED sou eu, quem
quem faz a edição dos vídeos sou eu, quem faz o marketing da Cabana Mapuche sou eu, então quem faz a divulgação, e ainda faço os agendamentos dos horários e junto com a Angélica, braço direito aqui da cidade de Itá, a Larissa, a gente consegue então dar conta aí do recado, né? Hoje eu estou tentando abrir um pouco mais o espaço, né? Saindo um pouquinho dessa área, porque eu precisava dormir também, né? Então realmente os últimos meses ali, dormir 2-3 horas por noite estava bem complicado. Mas era o horário que eu tinha para responder, porque eu queria ter a certeza que o hóspede ia receber o que eu planejei para ele. Com certeza. Então eu ainda estava muito querendo centralizar, né? E agora que eu vi que realmente a coisa está andando e que eu vejo que os hóspedes estão muito contentes, eu estou tentando automatizar, né? A automação para mim é uma palavra que diariamente está na minha cabeça. Então eu estou querendo automatizar os processos, tanto de reserva quanto de locação, até porque a Cabana Mapuche não tem chave, né? A Cabana Mapuche ela já abre, ela já é aberta remotamente, mas eu ainda preciso ir lá no aplicativo e apertar o botão. E esse trabalho já aconteceu de eu estar numa cirurgia e eu precisar apertar o botão. Então falta a gente automatizar isso daí. Gente, olha só, o nosso entrevista já está chegando no fim. Lucas, eu vou pedir para você agradecer os nossos patrocinadores. Eu vou fazer uma última pergunta para ti, para tu falar, né, para nossa audiência. E depois a gente encerra com uma música na gaita, pode ser? Pode ser, sim. Eu tenho uma pergunta, só finalizando aqui, referente a ramo imobiliário. Certo. O teu primeiro imóvel foi com qual idade? Conquista ou casa, ou terreno? O meu primeiro imóvel de investimento, todos na verdade foram para investimento, né? Tá, o primeiro, isso, o primeiro de todos. Eu tinha 31, 32 anos. Eu pergunto isso porque as pessoas vai passando os anos e elas acham que é tarde. Ah, se eu não conseguir ter agora, não vou conseguir mais. Nunca é tarde. O imóvel é o investimento mais seguro do mundo. Sim. É o investimento mais velho do mundo. O imóvel, ele é o investimento que mais fez milionários no mundo. Sim. E vai continuar fazendo. E vai continuar fazendo. Existe o imóvel certo, existe o tempo certo, existe o comprador e o vendedor certo. Sim. Né? Então existem profissionais certos também para ajudar. Eu tive a grande oportunidade de ter esses profissionais do meu lado, que é meu padrinho, minha madrinha, meu primo Guilherme, da Riboli Imóveis, lá de Balneário Camboriú. Então eles me ajudaram, me assessoraram no primeiro investimento que foi no litoral. Então entrei de investidor num imóvel que realmente foi uma das cerejas do bolo aí, que já não está mais no hall, né? Ele já foi negociado, já teve ágio. Inclusive o segundo, que ele foi o outro imóvel que já foi permutado também, já foi negociado, já teve ágio. Então realmente com o imóvel certo, com os profissionais certos ao seu lado, tudo é possível. O imóvel com certeza ainda é um grande negócio. O primeiro é mais difícil, depois vem vindo. São 7, parece que pra ficar bom. Ah, são 7. Parece que o primeiro tu vende pro inimigo. Beleza. Essa parte do ramo imobiliário, e eu tenho tanta certeza de que é um bom investimento, que pra que investir e ganhar dinheiro? Essa é uma ideia. Pra mim só tem lógica se for pra crescer e contribuir. Com certeza. Exato. Então, para crescer sozinho, não tem porquê. Para deixar o meu dinheiro virar um monstro, uma montoeira de dinheiro, eu vou virar um acumulador de dinheiro. Ou de coisas, né? Ou de coisas. Grandes acumuladores. Isso eu não vejo lógica. Esse ramo ele é tão próspero e eu tenho tanta certeza da segurança e da solidez que esse ano nós estamos desenvolvendo uma mentoria. Então, para quem quiser conhecer os números da Cabana Mapuche, para quem quiser conhecer os números da Sofia Empreendimentos Imobiliários, para ter um pouquinho de liberdade financeira no futuro, eu ainda não tenho, mas eu almejo em 15, 20 anos poder ter e trabalhar na medicina realmente por amor e não por dinheiro, né? Essa mentoria vai ser lá em agosto, a gente vai mostrar todos os números e no final da mentoria ainda eu vou disponibilizar um terreno para os investidores, se quiserem usar a teoria na prática e fazer mais Cabanas Mapuche junto com a gente, vai estar disponível. Serão 10 vagas. Show Legal, de bola, legal. Lucas. Agradecer a Cabana, né? Cabana Mapuche. Clube de Tiro Klaus, Clínica Odontológica da doutora Thaís, Mecânica Julian, também a Gaffer Chocolateria, Stark Cafés, Speed LED e, claro, nossa Rádio Rural. Doutor, então a mensagem final é com você, para aquela pessoa que está pensando em empreender, que está pensando em fazer medicina, quem sabe. O nosso programa tem um público jovem muito alto, né? Então o microfone é seu e agradecer a quem você quiser também. Esse momento aí é seu. E muito obrigado por aceitar nosso convite e nos receber nessa linda cabana aqui em Itá.
Lucas, antes da resposta dele, a gente sempre encerra com música. Sim, E ele vai poder escolher a música pra encerrar o programa ele vai de hoje. escolher e vai tocar. Vamos fazer assim, ó. Tu pede um ritmo, eu dou uma palhinha do ritmo. Ah, perfeito. Combinado. Combinado. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Que pra mim na hierarquia tá no topo, né? Depois agradecer a minha família, que sempre me deu a oportunidade de hoje tá onde cheguei, né? Desde meu pai e minha mãe, a Larissa, a Sofia, então, que estão sempre comigo, né? E agradecer a vocês, agradecer a todos os parceiros, como ultimamente eu tenho visto que realmente o querer contribuir para os outros, né? Não a gente pensar só em si, é o que faz a coisa mudar. Uma mensagem para o público, então, é assim: pensar pequeno ou pensar grande, o trabalho é o mesmo, né? Então, primeiro, não deixe ninguém dizer que não é possível, né? Pense grande, almeje, mire lá em cima, se cerque de informação e de pessoas que possam te ajudar a chegar lá, né? Bota os dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, focando no mesmo objetivo. É como se fosse uma oração, não adianta só pedir, só querer sem interação, né? Sem agir. E tudo é possível, você é merecedor de tudo que o mundo tem para dar. É só você ter o objetivo e correr atrás. Sensacional, olha só. Muito obrigado, tá, o Dr. Jean. Você vem aqui pro sofá que o Lucas vai fazer essa dobradinha aqui. Lucas, deixa pra mim. pode deixar. Eu sou bom nisso. O quê? Eu acho que não precisa do microfone pra gaita, não. Agora eu acho que... Não, tem que botar. Mas o Lucas, ele auxilia. Eu me viro aqui. Quer me deixar comigo o microfone, Lucas? Pode usar o seu. Ah, Pode ok. usar o seu. Mas é que eu vou fazer pergunta. O Rafael vai usar aquele? Rafael, chega aqui então, Rafa. Deixa eu usar os dois. É pra mim pedir um estilo musical? Funk. Ah, sai um shot. Sai um sistema antigo, um shotzinho gaúcho? Não tem problema. Pode ser. Vamos lá então, uma milonga. Eu peço a próxima. Vai lá. Vaneirão. Eita! Aí é bonito. Dançar. Aí o homem foi pro mato e viu o bicho. Viu o bugio. E o bugio gaúcho. Dança que nem o macaco e ruge que nem o macaco. Como que é? Dança e ruge que nem o macaco. Então vai. Deixa a gaita ruger. Bicho. É o bicho roncando. Vai lá. Vamos ver se sai uma bandinha. Sai uma bandinha? Um corpo em alma, perigosa e linda. Vamos ver, sai, vamos ver. Não sai. Qualquer bandinha, ó, marchinha, um negocinho. Marchinha. O gaiteiro jukebox, né? O gaiteiro jukebox. Tem. Eu gostaria de chegar lá ainda. Marchinha, de repente, alguma coisinha? Um tio Bederico. Esse é o tio Bederico. Tem algum que a gente esqueceu? Uma valsinha? Uma valsa. Tem que sair? Lembranças? Não? Essa é a última lembrança. Última lembrança.
tango pra encerrar, não. Tango, sai tango, Rafael! Haha! Show de bola. Jean, Lucas. pra quem tá perguntando que gaita é essa? Essa é uma gaita ponto. Essa é uma gaita ponto de 60 baixo da Universal. Eu tô sem o... Mas não é toda Tava esquina? sem o... Não é toda esquina? A minha gaita pianada é uma Todeskine de 1969, se eu não me engano, selo verde. Aí lá eu toco o fundo da grota. Sai o fundo da grota. Senão não adianta. E essa tá contigo há muito tempo? Essa que tá comigo já há bastante tempo. Porque assim, gaiteiro, pra tocar nessa aqui não é qualquer Essa aqui um. ela tem uma história que eu mandei ela fazer uma revisão na semana retrasada, ela tava no Rio Grande. E o Simon, forte abraço, Simon, abriu ela e essa daqui é a 01 do modelo dela. É mesmo? Então ele achou o número lá e essa daqui é o 01. Vou mandar a imagem pra vocês dela Que aberta. maravilha. E realmente eu não sabia. Os E não tô gaiteiros tentando vão- valorizar pra vender, tá? Porque essa que eu não vendo. Os gaiteiros vão à loucura, né? Essa aqui é a 01. Que maravilha. Lucas, nada melhor do que compartilhar experiências e um aprender com o outro. Muito obrigado pela presença Jean. e abra sua mente com o microfone aberto. E até o próximo episódio. Valeu, obrigado, gente. gente. Valeu. Um abraço. Abraço. Fique agora com a Rede Gaúcha Sat. Você curtiu o podcast da Rádio Rural, um programa para compartilharmos experiências, regado de alegria e descontração. Voltamos no sábado que vem com mais uma edição do podcast Microfone Aberto.